Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre área de figuras planas. A primeira área que nós vamos falar é a área do retângulo. A área do retângulo nada mais é do que base vezes a altura. Então, isso aí só é aplicação de fórmula, só é substituir valores. Área do quadrado. Como o quadrado apresenta todos os lados iguais, então a área do quadrado vai ser L ao quadrado. Área do paralelogramo. Observe que o paralelogramo, ao deslocarmos essa parte do triângulo para cá, nós vamos obter um retângulo, tá? Então, nós vamos calcular da mesma fórmula, com o mesmo formato do retângulo, base vezes altura. Área do triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Em função das medidas da base e da altura relativa a essa base, a gente divide por 2, tá certo? Área do trapézio. Traçando uma das diagonais do trapézio, ele fica dividido em dois triângulos. Observe que vamos ter, né? Ó, dois triângulos. Nós vamos ter AMNPQ vai ser igual a área desse triângulo MNPQ, MNPQ vai ser igual a quê? Do trapézio, né? Vai ser igual a quê? Essa área MNQ mais NPQ. Ou seja, nós vamos ter a área vai ser base maior vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Colocando a altura em evidência, nós vamos ter base maior mais base menor, que multiplica a altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula do trapézio. A fórmula do losango. Nós vamos ter a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tudo isso dividido por 2, multiplicado por 2. Simplificando aqui, vai sobrar o quê? Diagonal maior que multiplica a diagonal menor dividido por 2. Então, essa vai ser a área do losango. Área do círculo. A área do círculo vai ser πr elevado ao quadrado. Setor circular, que é um corte, né, no círculo. Então, 360 graus equivale a πr ao quadrado. Esse ângulozinho aqui equivale ao setor circular, certo? Equivale ao setor circular. Então, a gente vai ter calcular a área do setor circular cujo ângulo central mede 30 graus e cujo raio mede 10 centímetros. Então, vamos pegar esse exemplo aí. Então, aqui, ó. O raio que ele deu foi de 10 centímetros. Então, π vezes r ao quadrado, então 10 ao quadrado, sobre o setor circular, né, a área do setor circular, vai ser igual a quem? 360 dividido por quanto? Pelo ângulo dado, que foi de quanto? De 30 graus. Resolvendo isso aí, nós vamos ter π vezes 100, que 10 ao quadrado é π vezes 100. 360 dividido por 30 vai dar 12. Fazendo essa continha, a gente vai obter que a área do setor circular vai ser igual a quem? 25π sobre 3 centímetros quadrados.
Coroa circular. Chama-se coroa circular a região do plano compreendida entre dois círculos concêntricos. Então, olha para cá. Repare só. A área do setor da coroa circular, a gente calcula da seguinte forma. π vezes o raio maior menos π vezes o raio menor. Observe que eu tenho o π aqui multiplicando duas vezes, então eu posso colocá-lo em evidência. Então, para calcular a coroa circular, eu coloco o π em evidência e vou obter a fórmula. A área da coroa circular vai ser igual a π, que multiplica o raio maior menos o raio menor. Então, essa é a fórmula para aplicar na coroa circular. Temos alguns casos particulares ainda. Triângulo equilátero. Então, para calcular a área do triângulo equilátero, inicialmente traçamos a altura. Então, vamos obter dois triângulos de que tipo? Retângulo, tá? E a fórmula para a gente trabalhar a área do triângulo equilátero vai ser o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a fórmula para se trabalhar o triângulo equilátero. Triângulo qualquer. Existem ainda outras técnicas para calcular a área de um triângulo. Uma delas consiste em calcular a área de um triângulo conhecendo um de seus ângulos e as medidas dos lados que formam esse ângulo. Aí a gente tem a fórmula seguinte: 1/2 que multiplica A vezes B vezes o seno de alfa. Então, onde nós obtemos as medidas de dois lados, A e B, e o ângulo que é formado por esses lados, né? Por exemplo, aqui, a gente tem essa figura aqui, nós temos dois lados, ó, 6 e 8 centímetros, e temos um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos trabalhar com essa fórmula, que é a fórmula do seno. Então, vai ficar o quê? 1/2 da fórmula vezes o lado A, 6, vezes o lado B, 8, vezes o seno de quanto? De 30 graus. A área desse triângulo aqui vai ser igual a quem? 1/2 vezes 6 vezes 8, 48, o seno de 30 graus, 1/2. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou ter o quê? 1 vezes 48 dá 48, 48 vezes 1, 48. Tá aqui. 2 vezes 1, que é o denominador aqui, 2. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 48 dividido por 4 vai ser igual a 12 centímetros quadrados. Vamos adiante. É possível encontrar a área de um triângulo apenas com as medidas de seus três lados. Para isso, observe que lá nós trabalhamos com a medida de dois lados e um ângulo, certo? Aqui ele está me dizendo o seguinte: é possível encontrar a área de um triângulo apenas com as medidas de seus três lados. Para isso, existe a fórmula de Heron, ou Heron, que é a área vai ser igual à raiz quadrada, né, do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos A, que multiplica o semiperímetro menos B, que multiplica o semiperímetro menos C, onde A, B e C são os lados do triângulo. E P é chamado de semiperímetro, que é a metade do perímetro do triângulo. Calcular a área de um triângulo de lados 3, 4 e 5 centímetros. Ora, o perímetro é a soma dos lados, então eu teria 3 mais 4 mais 5. É isso? Que vai dar 3 e 4, 7, 7, 5, 12. Só que o semiperímetro é a metade do perímetro, então eu vou dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, ó, onde tiver o pezinho, eu vou substituir por 6. Então, a área vai ser igual a quem? Raiz quadrada do semiperímetro, que é quanto? 6, que multiplica 6 menos o valor do primeiro lado, 3, que multiplica 6 menos o valor do segundo lado, 4, que multiplica 6 menos o valor do terceiro lado, que é 5. Então,
6 que multiplica. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. Então, eu vou ter agora 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 1, 36. A área vai ser igual a quem? Raiz quadrada de 36. A área vai ficar igual a quanto aqui? 6 centímetros quadrados. Então, no exemplo anterior, nós conhecíamos dois lados e um ângulo. Nesse exemplo aqui, nós conhecemos os três lados. Então, conhecendo os três lados, a gente utiliza o semiperímetro e resolve a área da figura. Triângulo circunscrito. O que é um triângulo circunscrito? É um triângulo onde a circunferência se encontra dentro desse triângulo, né? A circunferência se encontra dentro do triângulo. Então, para encontrarmos a área desse triângulo, a gente vai calcular o quê? O semiperímetro vezes o raio, tá? Então, o que é que vai ser o semiperímetro? A soma dos três lados dividido por 2. Triângulo inscrito. No triângulo inscrito, nós vamos pegar, a área vai ser o quê? A multiplicação entre os três lados dividido por 4 vezes o raio. O triângulo inscrito significa dizer que o triângulo se encontra dentro da circunferência. Razões entre áreas. A razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, ó, a razão de dois polígonos semelhantes vai ser igual a quem? Ao quadrado da razão da semelhança, tá? Então, eu vou ter, se eu tenho uma área 1 e tenho uma área 2, então, para resolver essa razão entre as áreas, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o valor da área 1 dividido pelo valor da área 2 elevado ao quadrado. Bem, a mensagem de hoje ela diz o seguinte: cada dia que vivemos é uma oportunidade que não volta. Por isso, devemos sempre pedir a direção de Deus no início e lembrar de agradecer no final. Fiquem com Deus, bons estudos, saudades de vocês.